8 buracos de bala, 3 cães de combate treinados pesando 50 quilos cada, paliçada de 3 metros, luzes halógenas transformando noite em dia. João Machado, 73 anos, sozinho na Serra da Mantiqueira, investiu R$16 mil e 2 semanas de trabalho brutal, fortificando a Fazenda Santa Cruz depois daquela madrugada de julho. Não porque fosse paranoico, porque vira os olhos amarelo-esverdeados a 15 metros de distância. Porque costurara 22 pontos no flanco do dogo que uma mão de 5 dedos e garras rasgara como papel. Porque seguir a trilha de sangue preto por 300 metros, mata adentro, até o terreno ficar perigoso demais para homem velho continuar. A criatura que circundou sua propriedade, estudando acessos, testando defesas e atacando com inteligência tática que nenhum predador selvagem possui, levou 3 balas de rifle 30-30, 3 de revólver 38 e 5 esferas de chumbo grosso, calibre 12 no corpo, antes de recuar. Morreu na mata, sobreviveu e aprendeu que aquele território custava caro demais? João nunca saberia, mas sabia que o avô enfrentara a mesma coisa em 69. Que Manoel ainda carregava 4 cicatrizes paralelas no antebraço, que a igreja registrara 3 exorcismos em homens que afirmavam se transformar, e que cada julho, quando o frio cortante desce da montanha e a névoa cobre os vales, homens sozinhos em fazendas isoladas de Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, dormem com rifle ao lado da cama, esperando o rosnado que não é de cachorro nem de lobo. João Machado acordou às 5h15 da manhã de uma terça-feira de julho, como acordava todos os dias desde que enterrou a esposa 6 anos atrás. O frio da Serra da Mantiqueira entrava pelas frestas da janela de madeira mesmo com os caixilhos calafetados com jornal velho e pano. Ele sentou na beira da cama de casal que agora ocupava sozinho, os pés descalços tocando o piso de tábuas corridas que rangiam sob seu peso de 73 anos, distribuídos em 1,72 m de ossatura resistente. A primeira respiração do dia sempre trazia o cheiro de terra úmida, musgo e a fumaça adocicada da lenha que ainda ardia no fogão, a lenha da cozinha. Ele vestiu as calças de brim puídas, a camisa xadrez de flanela vermelha e preta que usava havia 3 invernos, as meias grossas de lã que a filha de Manuel Ferreira tricotava para vender na feira de Delfim Moreira. As botinas de couro curtido estavam ao lado da cama, engraxadas e prontas. Os cadarços já amarrados do dia anterior, porque as mãos demoravam a desemperrar nas manhãs de geada. Antes de calçá-las, João permaneceu sentado por quase 1 minuto inteiro, olhando a fotografia emoldurada na cômoda. Marta, aos 52 anos, sorrindo na festa de casamento do filho mais novo, o cabelo preto ainda sem fios brancos, os olhos apertados de tanto rir. 6 anos, e a ausência ainda pesava como pedra no peito toda manhã ao despertar. A casa de madeira e pedra que o avô ergueu em 1947 resistia ao tempo melhor que muitas construções modernas do vale. Paredes de peroba rosa de 20 centímetros de espessura, estrutura de vigas encaixadas sem um único prego de metal, alicerce de pedra-sabão extraída da própria serra e assentada com argamassa de barro, cal e esterco curtido. O telhado de telhas francesas ganhara remendos ao longo das décadas, mas mantinha a inclinação original projetada para suportar o peso da neve que ocasionalmente caía nas madrugadas de agosto. 3 quartos, sala com lareira de pedra, cozinha ampla com fogão a lenha de ferro fundido, despensa e um banheiro adaptado nos anos 80, quando finalmente puxaram o encanamento da nascente do morro. Não havia água quente encanada. João aquecia em chaleira quando precisava de banho decente, mas na maior parte do tempo se lavava com a água gelada que descia direto da montanha e deixava a pele dormente. O gerador a diesel ficava num cubículo anexo aos fundos e João o ligava apenas das 6 às 8 da noite, tempo suficiente para carregar a bateria do rádio transistor, a lanterna recarregável e assistir meia hora do jornal na televisão de tubo de 14 polegadas que ocupava um canto da sala. O resto do tempo, a fazenda vivia na escuridão natural que encobria aquela região da serra, desde antes dos homens brancos chegarem com suas demarcações e escrituras lavradas em cartório de Itajubá. João atravessou a cozinha onde a chaleira de alumínio já chiava sobre a chapa do fogão.
Preparou o café preto forte, sem açúcar, que tomava em caneca esmaltada azul lascada na borda. Cortou 3 fatias grossas de pão caseiro que assara 2 dias antes. Passou manteiga de garrafa feita com o leite das 2 vacas leiteiras que mantinha separadas do gado de corte. Comeu em pé, olhando pela janela da cozinha, o terreiro de terra batida que se estendia por 40 metros até o galpão de ferramentas. A névoa subia do vale, formando uma camada espessa que cobria tudo abaixo dos 1.500 metros de altitude e dava à paisagem aparência de mar de algodão cinza claro, tingido pelo primeiro raio de sol que rompia no horizonte leste. Ele viu Titã, Hércules e Brutus emergirem da névoa como fantasmas brancos, os 3 dogos argentinos cumprindo a patrulha matinal que realizavam sem comando desde que completaram 8 meses de idade. 48, 50 e 52 quilos respectivamente de músculo compacto, pelagem branca sem uma única mancha, cabeças largas com mandíbulas projetadas para esmagar ossos de javali, orelhas cortadas no padrão de combate que expunha a cartilagem rosada. Não eram animais de estimação, eram soldados treinados para matar e João os tratava como tal. Respeito, disciplina, hierarquia clara e alimentação que mantinha a agressividade afiada. Às 6h20, João saiu para o terreiro carregando o balde de ração misturada com miúdos de frango cruz que comprava no açougue de Delfim Moreira. Os dogos se aproximaram em formação triangular, Titã na frente por ser o alfa da matilha, Hércules e Brutus, 2 passos atrás em cada flanco. Ele despejou a ração em 3 gamelas de metal espaçadas por 2 metros e ficou observando enquanto comiam. O pelo de Titã brilhava sob a luz rasante da manhã. Os músculos dorsais ondulando sob a pele enquanto ele mastigava com eficiência mecânica. Esses cães haviam matado uma jaguatirica em 2020, afugentado uma onça parda em 2021, destroçado 7 cães selvagens que tentaram atacar os bezerros em 2022. Qualquer predador conhecido da região recuava diante da presença coordenada dos 3. João confiava neles mais do que confiaria em cercas elétricas, alarmes eletrônicos ou seguranças humanos armados. Quando os dogos rosnavam, havia motivo real. Quando atacavam, matavam. Simples assim. Ele terminou de observá-los comer, recolheu as gamelas vazias e seguiu para o curral, onde 17 novilhos Nelore aguardavam a vistoria matinal. Verificou se havia sinais de doença, contou as cabeças, checou o nível de água no coxo alimentado pela mangueira que descia da nascente. Tudo normal. Tudo como deveria ser em mais uma manhã de inverno rigoroso na fazenda Santa Cruz. Às 7 horas, João já havia completado a primeira volta no perímetro da propriedade, montado na F1000 de 94, que rodava com tanque cheio de diesel e motor que ele mesmo mantinha ajustado. 240 hectares demarcados por cercas de arame farpado de 5 fios que ele inspecionava semanalmente em busca de rompimentos ou invasões. A estrada de terra mais próxima ficava a 5 quilômetros descendo a encosta norte por trilha de pissarra, que virava lamaçal intransitável nas chuvas de verão. O vizinho mais próximo era Manuel Ferreira, a 8 quilômetros em linha reta, 15 pela estrada. Delfim Moreira, o município ao qual a fazenda pertencia oficialmente, ficava a 27 quilômetros de estrada de chão esburacada que levava 50 minutos para percorrer nos dias secos e 2 horas quando chovia. João descia ao município uma vez por semana para comprar mantimentos, pegar correspondência na agência dos Correios e vender leite na cooperativa. O resto do tempo permanecia na fazenda, não por obrigação, mas por escolha deliberada. A serra era seu território, o silêncio era sua companhia. A solidão era seu estado natural desde que Marta fechou os olhos pela última vez na cama do Hospital das Clínicas de Itajubá, com câncer no pâncreas que a medicina detectou tarde demais para tratar. Os filhos ligavam aos domingos, perguntavam se ele estava bem, se precisava de alguma coisa, se não queria passar uns meses em Campinas ou Belo Horizonte. João sempre respondia que estava bem, que não precisava de nada, que a serra era seu lugar. Eles insistiam pouco. No fundo, sabiam que seria inútil. Quando retornou à sede às 8h15, João estacionou a caminhonete no galpão ao lado do trator Massey Ferguson, que usava para arar o pasto 2 vezes por ano. Pegou o facão de lâmina larga pendurado na parede e seguiu para a linha de lenha que mantinha coberta com lona plástica presa por pedras.
Rachou 16 toras de eucalipto em pedaços do tamanho certo para caber na boca do fogão. Empilhou ao lado da porta da cozinha, varreu as lascas de madeira. Trabalho físico que mantinha as articulações funcionando e a mente ocupada. Às 9, ele preparou o almoço. Arroz branco, feijão preto, linguiça calabresa frita na própria gordura, couve refogada com alho. Comeu sozinho na mesa de madeira maciça, onde gerações da família Machado haviam comido desde que a casa fora erguida. Lavou a louça, guardou as sobras, limpou o fogão. Depois sentou na cadeira de balanço da varanda com o rádio transistor sintonizado na Rádio Aparecida. Música sertaneja de raiz, intercalada com notícias que não diziam respeito à sua realidade. O mundo seguia lá embaixo, no vale, nas cidades, conectado e acelerado. Aqui em cima, o tempo se movia em outro ritmo, mais lento, mais denso. Às vezes, João passava dias inteiros sem falar uma palavra em voz alta. A voz ficava presa na garganta por desuso e quando precisava falar com o Manuel ou com o vendedor da cooperativa, saía rouca e fraca, como se pertencesse a outra pessoa. À tarde, João consertou a trava da porteira do pasto norte que estava solta, substituiu 3 estacas apodrecidas da cerca leste, limpou a canaleta de escoamento de água da chuva que contornava o terreiro. Trabalho constante, interminável, necessário. Uma fazenda era organismo vivo, que exigia manutenção diária ou entrava em colapso. Às 5 da tarde ele ligou o gerador e tomou banho de água aquecida na chaleira, se barbeou diante do espelho embaçado do banheiro, vestiu roupa limpa. Às 6, assistiu 20 minutos do Jornal Nacional. Notícias sobre Brasília, sobre eleições, sobre economia que não afetava quem vivia da própria produção. Desligou o gerador às 8, conforme rotina estabelecida. A escuridão desceu completa. Ele acendeu o lampião a querosene na cozinha, preparou café fresco, cortou mais pão. Jantou pouco. Verificou as armas antes de dormir, como verificava toda noite desde que comprara os dogos 9 anos atrás. A espingarda calibre 12 de cano curto atrás da porta da cozinha, cartucheira com 12 cartuchos de chumbo grosso, mecanismo limpo e oleado. O revólver Taurus 38 na gaveta da mesinha de cabeceira, tambor carregado com 6 balas ponta-oca. O rifle Winchester 30-30 pendurado acima da lareira, coronha de madeira encerada, mira ajustada, 5 balas no magazine tubular. Herança do pai que caçara javalis na serra nos anos 60, antes da lei ambiental proibir caça de qualquer espécie. João nunca caçara por esporte, matava apenas o que ameaçava o gado ou a própria vida. E naquela noite de 22 de julho de 2025, enquanto se deitava sob 3 cobertores de lã e ouvia o vento assobiando nas frestas das janelas, ele não imaginava que em menos de 12 horas precisaria dessas armas para enfrentar algo que a lógica dizia não existir, mas que a terra velha da Mantiqueira sabia que sempre existira. Os dogos dormiram soltos no terreiro como sempre dormiam. Titã próximo à varanda, Hércules perto do galpão, Brutus junto ao curral. Triângulo de vigilância que cobria todos os acessos à sede. João apagou o lampião, fechou os olhos e mergulhou no sono sem sonhos dos homens exaustos pelo trabalho honesto. Lá fora a temperatura caiu para 4 graus. A geada começou a formar cristais brancos sobre a terra batida. A névoa espessou no vale. E algo que não deveria existir começou a subir a encosta em direção à fazenda Santa Cruz, deixando rastros impossíveis na terra úmida. Guiado por fome antiga e inteligência perturbadora, que já estudava aquele território havia semanas, esperando o momento certo de atacar. João despertou às 3h47 da madrugada com o corpo tenso, antes mesmo da consciência retornar completamente. Não foi som específico que o arrancou do sono, mas a ausência de som. O silêncio estava errado. A serra sempre tinha ruído de fundo, mesmo nas noites mais calmas. Vento nas copas dos pinheiros, água correndo no córrego distante, grilos nas moitas de capim, eventual pio de coruja. Naquele momento, havia apenas vácuo absoluto, como se todo ser vivo num raio de quilômetros tivesse congelado simultaneamente em alerta primitivo. João permaneceu imóvel sob os cobertores, os olhos abertos na escuridão total do quarto, a respiração controlada pelo nariz, os ouvidos esticados captando cada nuance do silêncio anormal. Então, ouviu. Rosnado grave, contínuo, gutural. Não era um cachorro rosnando.
Eram três. Titã, Hércules e Brutus, emitindo em uníssono o som que João os treinara para produzir apenas diante de ameaça letal confirmada. Não era o rosnado de alerta para javali que descia beber água no córrego. Não era o latido agressivo para caminhoneiro perdido, tentando pedir informação na porteira. Era o som que precederia ataque coordenado para matar. João conhecia aquele rosnado porque o condicionara deliberadamente durante meses de treinamento usando isca viva controlada. Ele sentou na cama, os pés tocando o piso gelado, o coração acelerando de 60 para 90 batidas por minuto, enquanto o cérebro processava a mudança de estado de descanso para combate potencial. Ele acendeu o lampião a querosene na mesinha de cabeceira. A chama bruxuleou antes de estabilizar, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Vestiu as calças de brim por cima do calção que usava para dormir. Calçou as botinas, sem amarrar os cadarços. Pegou o revólver Taurus 38 da gaveta. O metal estava frio ao toque. Ele verificou o tambor por reflexo mesmo sabendo que estava carregado. 6 balas ponta-oca, espoletas intactas. Pegou a lanterna tática que mantinha carregada ao lado da cama, testou o facho de luz contra a parede. O LED branco cortou a penumbra com intensidade de 500 lumens. João atravessou o corredor até a cozinha, o assoalho rangendo sob seus passos, a respiração formando nuvens brancas no ar interno, que já estava quase tão frio quanto o externo. Os rosnados dos dogos continuavam lá fora, ininterruptos, vindos da direção do terreiro frontal. Ele destrancou a porta da cozinha, girou a maçaneta de ferro fundido, puxou. O frio da madrugada entrou como entidade física, cortando o rosto exposto, penetrando a flanela da camisa, congelando o suor que começava a formar nas axilas apesar da temperatura. A névoa cobria o terreiro até a altura de 1 metro do chão, densa como espuma sólida, iluminada apenas pelo reflexo fraco da lua minguante que pendia no quadrante oeste do céu limpo. João deu 3 passos na varanda de madeira, a tábua gemendo sob o peso, e finalmente viu os dogos. Titã, Hércules e Brutus estavam posicionados em formação triangular defensiva a 10 metros da varanda, exatamente como João os treinara para enfrentar ameaça superior em número ou tamanho. Titã, na ponta do triângulo voltada para a ameaça, Hércules e Brutus, 3 metros atrás, formando a base, ângulos de 45 graus permitindo ataque coordenado de 3 direções simultaneamente. Os 3 tinham o pelo do dorso completamente arrepiado, formando crista desde a nuca até a base da cauda, as patas dianteiras flexionadas rebaixando o centro de gravidade, os focinhos apontados para algo além do alcance da luz do lampião que João deixara na cozinha. A névoa dificultava a visão, mas ele conseguia ver que os dogos não estavam olhando para o chão. Estavam olhando para cima, para algo alto. As caudas normalmente eretas agora estavam baixas, não entre as pernas em sinal de medo, mas abaixadas em postura de combate iminente. Saliva escorria dos cantos das bocas entreabertas, mostrando as presas. O rosnado vinha do fundo da garganta, vibração constante que João sentia mais do que ouvia, frequência subsônica que fazia o estômago contrair. Ele nunca vira os 3 dogos naquele estado simultaneamente. Nem quando enfrentaram a onça parda em 21, nem quando despedaçaram os 7 vira-latas em 22. Aquilo era diferente. Aquilo era terror controlado por disciplina de matilha diante de predador que o instinto reconhecia como superior. João levantou a lanterna tática e varreu o terreiro da esquerda para a direita. O facho de 500 lumens cortou a névoa, criando túnel de visibilidade que se estendia por 20 metros antes de se dissipar na umidade suspensa. Ele iluminou primeiro a direção do galpão de ferramentas, 15 metros à esquerda da varanda. Madeira escura, porta fechada, ferramentas penduradas na parede externa, tudo normal. Moveu a lanterna para o centro do terreiro, terra batida compactada por décadas de tráfego, a caminhonete F1000 estacionada a 5 metros da varanda, para-choque cromado, refletindo a luz. Continuou varrendo para a direita em direção ao curral. E então viu 2 círculos amarelo-esverdeados brilhando na escuridão a aproximadamente 15 metros de distância e 1,80 m do chão. Não eram olhos de cachorro que refletiam avermelhado. Não eram olhos de gato que refletiam dourado, eram olhos grandes demais,
separados por distância grande demais, posicionados alto demais para ser qualquer animal nativo da serra que João conhecera em 73 anos de vida. O reflexo durou talvez 2 segundos completos, tempo suficiente para João registrar que os olhos não estavam parados. Moviam lateralmente como se a criatura estivesse girando a cabeça para avaliar a distância entre ela e os dogos, entre ela e o homem na varanda, calculando ângulos e possibilidades. Então a luz capturou mais detalhes. Forma vagamente humanoide, mas desproporcional. Ombros largos demais, braços longos demais, postura ereta, mas ligeiramente curvada para frente. E então a coisa se moveu. Não foi movimento de fuga. Foi deslocamento lateral controlado. 3 passos rápidos para a direita, desaparecendo no ângulo morto, atrás do galpão de ferramentas, com velocidade que nenhum animal daquele tamanho aparente deveria ter em terreno irregular coberto de névoa. João ouviu as passadas. Não eram patas de quadrúpede tocando o chão. Eram impactos pesados, bifásicos, som de pés grandes batendo terra compactada com força distribuída em área extensa. 2 passadas, 3, 4, depois silêncio. A criatura parara. Estava escondida, esperando. Os dogos giraram em bloco acompanhando o movimento, reposicionando o triângulo defensivo para manter a formação voltada para a nova localização da ameaça. Titã deu 2 passos à frente, o rosnado aumentando de intensidade. Hércules e Brutus abriram o ângulo da base do triângulo, aumentando a área de cobertura. João desceu os 3 degraus da varanda, o revólver na mão direita, a lanterna na esquerda. O frio da terra batida penetrou as solas das botinas. Ele iluminou a lateral do galpão. Nada. Apenas a pilha de lenha coberta com lona, as ferramentas penduradas, a sombra densa da mata nativa que começava 20 metros além. Moveu a lanterna para o chão procurando rastros. A geada cobria tudo com camada fina de cristais brancos que cintilavam sob a luz. E ali, claros como cicatrizes abertas na pele da terra, estavam os rastros, pegadas enormes, digitígradas. 5 dedos com marcas profundas de garras afundadas 3 centímetros no solo compactado. A pegada completa media pelo menos 35 centímetros de comprimento por 20 de largura na parte mais larga, muito maior que pata de onça. Muito maior que pegada de homem calçado. A conformação estava errada para qualquer animal catalogado. Os dedos eram longos demais, curvados demais, distribuídos em leque que sugeria capacidade de preensão. João agachou, mantendo a arma apontada para a escuridão além do galpão, e tocou a borda de uma das pegadas com a ponta do dedo indicador. A terra estava úmida, onde a pressão do pé quebrara a crosta de geada. Rastro fresco. Minutos. Ele contou 6 pegadas distintas, formando linha que vinha da direção da mata, contornava o galpão pelo lado norte e seguia para a direção do curral. A criatura não atravessara o terreiro diretamente. Contornara, mantivera a distância, estudara os ângulos, evitara a exposição desnecessária. Aquilo não era comportamento de animal caçando por fome instintiva. Era tática, era inteligência aplicada. João sentiu o calafrio que não tinha relação com a temperatura de 4 graus. Sentiu o peso primitivo do medo ancestral que todo hominídeo carrega no tronco cerebral, desde que desceu das árvores, e descobriu que havia coisas na savana noturna que caçavam bípedes de carne macia. Ele se levantou e correu para o curral, os cadarços das botinas se arrastando na terra, o revólver levantado, a lanterna varrendo o terreno à frente. Os dogos acompanharam a informação, mantendo a distância de proteção ao redor dele, as cabeças girando constantemente, escaneando a periferia. João chegou à cerca do curral e iluminou o interior. Os 17 novilhos Nelore estavam prensados contra a cerca oposta, o mais distante possível do ponto onde João se aproximava. Bufavam. Os olhos esbugalhados refletiam a luz da lanterna em círculos brancos de pânico puro. Suor escorria dos flancos apesar do frio congelante. 2 dos novilhos menores tremiam visivelmente, as pernas rígidas, a urina escorrendo involuntariamente formando poças que fumegavam na terra gelada. João conhecia gado, criara gado por 50 anos. Aquele não era medo de tempestade nem nervosismo por presença humana noturna. Aquilo era terror animal diante de predador superior. O cheiro estava diferente.
Além do cheiro normal de esterco, urina e pelo bovino, havia outra coisa. Almíscar forte, acre, que queimava as narinas. Cheiro de carnívoro. Mas não cheiro de onça que João conhecia dos encontros anteriores. Mais forte, mais penetrante. Com nota de fundo que lembrava podridão misturada com hormônio territorial concentrado. João iluminou os postes de madeira da cerca. No terceiro poste, a partir da porteira, a 2,10 metros do chão, altura que João precisaria de banquinho para alcançar, havia 4 marcas paralelas. Arranhões profundos rasgando a madeira de peroba tratada. A seiva ainda escorria fresca, formando linhas verticais pegajosas. As marcas eram paralelas perfeitas, espaçadas por 3 centímetros, profundidade uniforme de meio centímetro. Garras. 4 garras passadas, simultaneamente com pressão suficiente para rasgar madeira dura. João tocou a seiva, ainda estava morna. Minutos. A criatura estivera ali minutos atrás, marcara território, avisara. Ele continuou iluminando o perímetro do curral e encontrou mais rastros. Padrão circular. A criatura chegara pela mata, contornara a sede pela lateral norte, passando a menos de 8 metros da varanda, enquanto João dormia, seguira até o curral, circundara o curral completamente deixando rastros em 3 pontos distintos, retornara para a mata pelo mesmo caminho. Não atacara, não matara, apenas estudara, mapeara, testara. João contou 12 pegadas nítidas em pontos diferentes, formando semicírculo quase perfeito ao redor da sede, raio de 20 a 30 metros. A matemática era clara, a criatura era grande o suficiente para alcançar 2,10 metros de altura em postura ereta, pesada o suficiente para afundar pegadas 3 centímetros em solo compactado, forte o suficiente para rasgar madeira de peroba com garras, inteligente o suficiente para contornar em vez de atacar frontalmente, e estivera ali, na propriedade, no território de João, enquanto ele dormia desprotegido. Se quisesse atacar a casa diretamente, teria atacado. Mas não quis. Não ainda. Estava estudando, reconhecendo, medindo. Aquilo era comportamento de predador ápice, estabelecendo domínio territorial antes do ataque definitivo. João conhecia esse padrão. Vira onças fazerem isso com rebanhos, circundar por noites seguidas antes de escolher a presa mais vulnerável e atacar com precisão letal. Mas onças não deixavam rastros daquele tamanho. Onças não marcavam madeira a 2,10 metros de altura. Onças não estudavam construções humanas e cães de guarda treinados antes de decidir estratégia. Ele caminhou 20 metros além do curral, seguindo a linha de rastros que retornava para a mata. Os dogos o acompanharam, mas diminuíram a velocidade quando se aproximaram da linha de árvores. Titã parou a 5 metros da primeira figueira centenária, recusando-se a avançar mais, o rosnado voltando a vibrar no peito largo. Hércules e Brutus pararam ao lado do Alfa, os 3 formando linha defensiva. Não era medo, era reconhecimento tático de terreno desfavorável. A mata fechada à noite pertencia ao predador, não aos defensores. Entrar ali seria suicídio. João respeitou o julgamento dos cães. Ele iluminou a borda da mata e viu onde os rastros desapareciam entre as samambaias gigantes e os troncos cobertos de musgo. E então viu o monte de fezes. Estava depositado sobre uma pedra chata a 3 metros da linha de árvores, posicionado de forma que qualquer um saindo da sede em direção à mata o encontraria. Proposital. Marcação territorial deliberada. João se aproximou mantendo 2 metros de distância. O monte era grande, muito maior que fezes de onça, aproximadamente 20 centímetros de comprimento por 8 de diâmetro. A cor era escura, quase preta, com consistência semissólida que indicava dieta altamente carnívora. Fragmentos de osso não digeridos se destacavam na massa. João identificou o que parecia ser fragmento de costela, pedaço de crânio pequeno, provavelmente de tatu ou capivara. Havia também pelo. Não pelo bovino, pelo mais fino, acinzentado. O cheiro era insuportável. Mistura de carne podre, ácido digestivo concentrado e o mesmo almíscar territorial que João sentira no curral. Ele virou o rosto, respirou pela boca, sentiu o gosto metálico no fundo da garganta. Aquilo não era dejeto normal de carnívoro. Tinha químicos errados.
hormônios errados, cheiro errado que disparava alertas no cérebro primitivo humano. João recuou, voltou para o terreiro, guardou o revólver na cintura das calças. Precisava de luz melhor, precisava documentar. Entrou na casa, acendeu todos os lampiões a querosene que tinha, 5 ao todo, e os distribuiu no terreiro formando círculo irregular de iluminação que cobria a área principal entre a casa e o curral. A luz âmbar dançante dos lampiões criava sombras móveis que distorciam as proporções dos objetos, mas permitiam visão suficiente. Ele pegou a câmera digital simples que usava para fotografar o gado quando precisava mandar imagens para o veterinário. Fotografou os rastros, fotografou as marcas de garras no poste, fotografou as fezes, 12 fotografias ao todo. Depois, voltou para dentro, conectou a câmera no computador antigo que ligava uma vez por semana para verificar e-mail e transferiu as imagens. Olhou cada foto na tela de 14 polegadas. A qualidade não era excelente, mas mostrava claramente o tamanho anormal dos rastros, a profundidade das marcas de garras, a quantidade perturbadora das fezes. Evidência física. Documentação. Quando João finalmente se sentou na cadeira da cozinha com uma caneca de café preto tremendo entre as mãos, eram 5h20 da manhã. O sol nasceria em 1h12 minutos. Ele olhou pela janela e viu os 3 dogos ainda em formação defensiva no terreiro, vigiando a linha da mata, recusando-se a relaxar. E pela primeira vez em 6 anos, desde que enterrara Marta, João Machado sentiu-se completamente sozinho diante de algo que a lógica dizia não existir, mas que acabara de deixar 12 rastros impossíveis na terra da fazenda que sua família ocupava havia 3 gerações. Algo que estudava, que planejava, que voltaria. João não dormiu no restante daquela madrugada. Permaneceu sentado à mesa da cozinha com um rifle Winchester 30-30 atravessado no colo, os 5 lampiões ainda acesos no terreiro, criando o perímetro de luz que mantinha a escuridão afastada até que o sol finalmente rompeu no horizonte leste às 6h32. A claridade trouxe alívio temporário, mas não trouxe respostas. Ele saiu para o terreiro quando a luz do dia estava forte o suficiente para dispensar as lanternas e refez o percurso completo dos rastros. À luz natural, os detalhes eram ainda mais perturbadores. As pegadas não formavam padrão errático de animal confuso, explorando território desconhecido. Formavam círculo calculado, equidistante da sede, marcando o perímetro de observação. A criatura mantivera a distância constante de aproximadamente 25 metros das estruturas principais. Longe o suficiente para evitar confronto direto com os dogos, perto o suficiente para mapear acessos, rotinas, pontos fracos. João media as pegadas com trena metálica, 38 centímetros de comprimento nas traseiras, 32 nas dianteiras, quando encontrou marcas das 4 patas. Isso confirmava que a criatura alternava entre locomoção bípede e quadrúpede. As marcas de garras nos postes tinham espaçamento uniforme de 3 centímetros, profundidade de meio centímetro em madeira de peroba tratada, que resistia a facão sem amolar. A força necessária para produzir aquelas marcas excedia qualquer animal nativo. João conhecia a onça parda, conhecia a jaguatirica, conhecia até os raros relatos de onça pintada que ocasionalmente subia da planície do Paraíba. Nenhum felino deixava marcas assim. Nenhum felino tinha mãos com 5 dedos capazes de preensão. Ele passou a manhã reforçando o perímetro. Esticou arame farpado adicional ao redor do terreiro, 6 fios em vez de 5, o superior a 1,90 m do chão. Instalou 3 lâmpadas halógenas de 500 watts, alimentadas pelo gerador, posicionadas em tripés de ferro apontando para os 3 acessos principais: o caminho da mata ao norte, a trilha do curral ao leste, a estrada ao sul. Testou o sistema. As halógenas transformavam noite em dia, num raio de 30 metros. Consumiam combustível do gerador rapidamente, mas João tinha 200 litros de diesel estocados. Poderia manter iluminação contínua por semanas, se necessário. Moveu o gado do pasto distante para o pasto adjacente à sede, área de apenas 8 hectares, cercada com arame mais resistente e porteiras reforçadas. Os novilhos relutaram em ser conduzidos, ainda nervosos do susto noturno, mas obedeceram ao comando dos dogos que João soltou para auxiliar no manejo.
Com o gado próximo poderia vigiar diretamente da varanda. Depois limpou as armas, desmontou a espingarda calibre 12, removeu resíduos de pólvora do cano, oleou o mecanismo de ação. Fez o mesmo com o revólver e o rifle, contou munição. 24 cartuchos calibre 12, 18 balas 38, 32 balas 30-30. Suficiente para enfrentar invasores humanos ou animais predadores convencionais. Suficiente para o que estiver ali na madrugada? João não sabia, mas eram as armas que tinha. À tarde ele pegou a caminhonete e desceu a encosta até a propriedade de Manuel Ferreira. A estrada de Pissarra serpenteava entre paredões de pedra cobertos de bromélias e orquídeas selvagens. Levou 22 minutos para percorrer os 8 quilômetros. A chácara de Manuel ficava num platô menor, 4 hectares, com casa de alvenaria simples pintada de branco descascado e um galinheiro cercado com tela. Manuel estava sentado na varanda, 86 anos curvado sobre bengala de pau-brasil, o rosto curtido de quem passou a vida sob sol de montanha. A filha, Terezinha, 50 e poucos anos, roliça, cabelo preso em coque, estava estendendo roupa no varal lateral. João estacionou e desceu. Manuel cuspiu na terra, o cuspe marrom de tabaco de corda. Não disse bom dia. Apenas esperou. João sentou no banco de madeira ao lado do velho e ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de falar. Quando falou, a voz saiu rouca. Teve visita de madrugada, na fazenda. Manuel não perguntou que tipo de visita. Apenas virou a cabeça lentamente, os olhos amarelados de catarata incipiente, fixando João com intensidade. Rastro grande? João assentiu. 38 centímetros, 5 dedos, marcas de garra a 2,10 metros de altura no poste do curral. Manuel cuspiu novamente. Ficou olhando para o vale onde a névoa já começava a subir, antecipando o entardecer. Depois, levantou a manga esquerda da camisa xadrez. O antebraço era cruzado por 4 cicatrizes paralelas, brancas e queloidianas, 10 centímetros de comprimento cada, espaçadas por 3 centímetros, velhas, décadas velhas, mas ainda grotescas. Junho de 69, Manuel disse. A voz era fina, sibilante, som de ar passando por fole furado. Seu avô, eu e João Batista, aquele que morreu de derrame em 76, fizemos vigília. Coisa tava matando o gado dele fazia 3 semanas. 5 cabeças, não comia tudo, só rasgava e deixava apodrecer. Gente de Delfim não quis subir. Disse que era onça, disse pra gente parar de inventar. Então nós 3 armamos vigília com rifle e lampião no pasto alto, aquele que faz divisa com a mata do parque. Manuel fez pausa longa, a respiração chiando no peito. Era noite sem lua. Frio que rachava pedra. 2 da manhã apareceu. Não sei de onde veio, parecia que materializou da escuridão. Grande, maior que homem. Andava em 2 pernas, mas curvado para frente, os braços compridos arrastando quase no chão. A cabeça era errada, focinho longo, orelhas pontudas. Quando iluminamos, vimos os olhos, amarelos, como farol de caminhão. Ficou parado 10 segundos olhando pra gente, depois partiu para cima. Manuel respirou fundo, a mão tremendo levemente sobre a bengala. João Batista disparou primeiro, pegou no peito, a coisa nem cambaleou. Continuou vindo. Seu avô acertou na perna. Aí ela gritou. Não era grito de bicho, era mistura. Começava como rosnado e terminava quase humano. Me deu um frio na espinha que sinto até hoje quando penso. Terezinha apareceu na porta da casa carregando cafezeira esmaltada e 2 canecas. Serviu para os 2 homens sem dizer palavra. Sabia quando o pai contava a história que não devia ser interrompida. Manuel tomou um gole, continuou. A coisa pulou em cima de mim. Eu vi a mão vindo, 5 dedos com garras pretas curvas. Tentei desviar, mas pegou o braço. Rasgou até o osso. Senti o osso raspando na garra. Seu avô meteu o rifle no pescoço dela e disparou de 2 metros. Sangue preto jorrou. A criatura soltou, recuou. João Batista disparou de novo, pegou no ombro. Ela virou e correu. Não correu em 4 patas como onça. Correu meio em 2 pernas, meio se apoiando nos braços. Rápida, sumiu na mata. Nós 3 ficamos parados, tremendo. Eu estava sangrando, encharcando a camisa. Seu avô rasgou a própria camisa e fez torniquete. João Batista iluminou o chão. Tinha sangue dela, preto, viscoso, e tinha sangue meu, vermelho.
Seguimos o rastro de sangue dela até a borda da mata, gotas a cada 2 metros. Morria ali. Tinha que morrer. Mas quando amanheceu e voltamos com mais gente, encontramos o corpo a 50 metros mata adentro. Manuel fez pausa mais longa. Bebeu café. Limpou a boca com as costas da mão. Tava morta. 3 buracos de bala. Sangue seco ao redor. Moscas já cobriam. Mas o pior era a cara. A cara era quase humana, João. Humana demais para ser bicho. Animal demais para ser gente. Focinho longo, mas nariz achatado no meio. Testa saliente. Olhos grandes demais. Boca cheia de dentes afiados, mas dentes do tamanho de humano, não de onça. O corpo era coberto de pelo cinza escuro, mas a pele embaixo, onde o pelo era ralo, era cinzenta como pele de defunto. João ouviu em silêncio, a caneca de café esfriando entre as mãos. Manuel continuou. Fizemos fogueira, queimamos o corpo ali mesmo. Levou 6 horas para queimar completo. A carne cheirava a porco queimado. Os ossos eram grossos, difícil de quebrar no fogo. Quando terminou, juntamos as cinzas, os fragmentos de osso e enterramos profundo. Marcamos com pedra. Juramos nunca falar, mas eu tô te contando porque você precisa saber. Aquilo que matamos não tava sozinha. 3 meses depois, setembro de 69, teve ataque no sítio do Zé Maria, 8 quilômetros dali. Mataram o cachorro dele, rasgaram em pedaços. Zé vendeu e foi embora para Cruzeiro. Não aguentou. Em 71 teve criança desaparecida em Delfim, menina de 7 anos. Acharam pedaços 3 semanas depois na mata. Polícia falou que foi onça, mas eu vi as marcas nas fotografias do jornal. Não era onça. Em 74 teve lenhador que sumiu. Nunca acharam nem o corpo. A família dele insistiu, mas acabou desistindo. As coisas acontecem, João. Sempre aconteceram. Desde antes de eu nascer, meu pai falava das criaturas da serra. Ele chamava de Anhangá. Os índios velhos, aqueles que ainda existiam quando eu era menino, falavam em espírito lobo que pune quem invade território sagrado. Padre de Delfim fez 3 exorcismos que eu tenha notícia, em homens que diziam se transformar. Um deles se enforcou depois, outro sumiu. O terceiro morreu em acidente de caminhão, mas gente diz que não foi acidente. Manuel bebeu o resto do café, devolveu a caneca para a filha que recolheu silenciosamente. Seu avô levou isso pro túmulo. Nunca mais tocou no assunto. Mas eu vi o jeito que ele dormia depois, com rifle ao lado da cama, com lampião aceso a noite toda. Até morrer em 78 ele não dormiu um dia completo. Acordava de madrugada em pânico. Eu sei porque visitei ele 1 mês antes de morrer. Ele estava magro, olho fundo, não comia direito. Me disse que ouvia uivo nas noites de vento, que sabia que tinha mais, que voltariam. E voltaram, João. Você é prova. Deixa eu te falar uma coisa que seu avô me fez jurar nunca contar para ninguém. Quando abrimos o corpo da criatura para ver o que era por dentro antes de queimar, encontramos feto. Ela estava prenha. 3 meses, talvez 4. O feto já tinha forma. Era pequeno, mas já dava para ver que seria igual. Focinho, garras, tudo. Aquilo se reproduz, João. Não é um caso isolado. É população. Pequena, escondida, mas existe. Se reproduz, sobrevive. E vai continuar existindo depois que eu morrer, depois que você morrer, porque a serra é grande e tem lugares que o homem nunca pisou e nunca vai pisar. João sentiu o peso daquelas palavras como pedra no estômago. Perguntou a única coisa que importava. Mataram uma. Com 3 rifles, 3 homens, tiros certeiros. O que eu faço sozinho? Manuel olhou para ele com algo que poderia ser pena ou compreensão. Você não está sozinho. Você tem os dogos. Seu avô não tinha. Você tem armas melhores. Você tem luz elétrica no gerador. Tem vantagens. Mas também tem desvantagem. Você é mais velho que seu avô era naquela época, tá sozinho na fazenda. E se essa criatura que te visitou é filha ou neta daquela que matamos, ela é mais esperta. Aprendeu. Evoluiu. Eles aprendem, João. Isso é o pior. Não são só animais agindo por instinto. Têm inteligência. Rudimentar, talvez, mas têm. Estudam. Planejam. Esperam a hora certa. Manuel se levantou com dificuldade, apoiado na bengala. Você tem 3 escolhas. Vende a fazenda e vai embora. Fica e mata ela antes que ela mate você. Ou fica e morre. Não tem quarta opção.
E se escolher ficar, seja para lutar ou para morrer, não espere a ajuda de polícia, de IBAMA, de governo. Ninguém vai acreditar, ninguém vai mandar gente. Você vai enfrentar sozinho, vai vencer sozinho ou vai morrer sozinho. E se morrer, vão dizer que foi ataque de onça, acidente, suicídio de velho maluco, qualquer coisa menos a verdade. Porque a verdade não cabe nos formulários deles, não cabe na lógica deles. Então inventam outra verdade mais confortável e seguem em frente. João voltou para a fazenda Santa Cruz enquanto o sol descia no horizonte oeste, tingindo a serra de laranja e vermelho. Dirigiu devagar, processando tudo o que ouvira. Quando chegou à sede, eram 6 da tarde. Ligou o gerador, acionou as 3 halógenas, criando bolha de luz artificial que mantinha a escuridão afastada. Preparou janta simples, mas comeu pouco. Alimentou os dogos com carne crua misturada a vísceras. Precisava que estivessem agressivos, famintos por combate. Verificou as armas novamente, mesmo sabendo que estavam prontas. Ritual de segurança que acalmava a mente. Desmontou o Winchester, passou flanela oleada no cano, verificou o mecanismo de ejeção, recarregou o magazine tubular com 5 balas 30-30 de ponta expansiva. Fez o mesmo com a espingarda e o revólver. Às 8 da noite estava sentado na cadeira da cozinha com o rifle no colo quando ouviu. Uivo. Distante. Vindo da encosta norte, onde a mata era mais densa e o terreno mais íngreme. Não era uivo de cachorro. Não era uivo de lobo. João ouvira gravações. O som era diferente. Aquilo começava gutural, subia para a frequência aguda, descia novamente para rosnado profundo. Durava 7 segundos. Depois silêncio. Os dogos responderam. Titã, Hércules e Brutus levantaram e começaram a latir em direção à mata. Não era latido de alerta, era desafio territorial. A criatura anunciava presença. Os dogos aceitavam o desafio. Naquela noite, João não dormiu. Manteve vigília completa, o gerador funcionando sem parar, alimentando as halógenas que transformavam o terreiro em arena iluminada. A criatura não se aproximou, mas ele sabia que estava lá, observando, esperando, medindo as defesas. Quando o sol nasceu às 6h34, João estava exausto, mas vivo. Desligou o gerador para economizar combustível, alimentou os dogos, vistoriou o perímetro, encontrou novos rastros a 40 metros da linha de halógenas. A criatura chegara até ali, estudara a iluminação, recuara. Aprendera que a sede agora tinha defesas noturnas, estava ajustando tática. Nos 3 dias seguintes, o padrão se repetiu. Uivos ao anoitecer, vigília noturna, rastros pela manhã cada vez mais próximos, mas nunca dentro do alcance da luz. João percebeu que estava entrando em guerra de atrito. Ele tinha combustível limitado. A criatura tinha tempo ilimitado. Eventualmente precisaria desligar as luzes, dormir, baixar a guarda, e quando isso acontecesse, ela atacaria. A matemática era simples e brutal. No 4º dia, João tomou decisão. Não podia vencer defensivamente, precisava forçar confronto em termos favoráveis. Desceu até Itajubá, cidade a 60 quilômetros, e comprou munição adicional. Gastou R$ 1.200 que não tinha sobrando em 50 cartuchos calibre 12, 100 balas 30-30 e 3 galões de 5 litros de querosene. Na ferramenta comprou corrente de aço galvanizado, cadeados resistentes e estacas de ferro. Voltou para a fazenda e passou a tarde preparando. Reforçou a cerca do curral com correntes, prendeu os novilhos num espaço menor, mais controlado, mais fácil de defender. Posicionou as halógenas em novo arranjo, focando não apenas o terreiro, mas também os acessos laterais que a criatura usara para flanquear. Encheu garrafas de vidro com querosene, preparou pavios improvisados com trapos embebidos, bombas incendiárias artesanais. Se conseguisse acertar a criatura com uma e ela se incendiasse, o pelo pegaria fogo fácil. Quando terminou, eram 7 da noite. João entrou na casa, comeu pão com linguiça fria, tomou café preto, vestiu roupa escura, calça de brim preta, camisa de flanela marrom, bota de cano alto. Carregou todas as 3 armas. Espingarda nas costas presa com bandoleira, revólver na cintura, rifle nas mãos. Estava pronto. Saiu para o terreiro sob as halógenas. Os dogos se aproximaram. Ele deu ordem. Guarda, mata. Liberação completa de agressividade.
Autorização para atacar sem comando adicional qualquer ameaça que cruzasse o perímetro. Os 3 cães se dispersaram, assumindo posições táticas. Titã perto do curral. Hércules junto ao galpão. Brutus na linha sul. Triângulo expandido, cobrindo área maior. João ficou no centro, perto da varanda, posição que permitia visão dos 3 setores e acesso rápido à cobertura da casa se necessário. E esperou. A isca estava pronta, o gado no curral, a luz revelando o terreno, os dogos posicionados. Ele próprio exposto como desafio. Vem, pensou olhando para a escuridão além das luzes. Vem e descobre que desta vez o velho não está desprotegido. Desta vez tem soldados, tem fogo, tem bala suficiente para derrubar elefante. Vem. A criatura veio às 2h15 da madrugada. Antes de continuar com o roteiro, preciso da sua ajuda. Estamos próximos de alcançar 1000 inscritos que nos permitirão continuar desenterrando essas histórias do Brasil que ninguém conta. Cada inscrição é um voto para que a verdade não morra no silêncio do interior esquecido. Se esta história está te prendendo até aqui, aperta o botão de inscrever. João desligou as luzes internas da casa, deixando apenas as halógenas externas acesas. Posicionou-se na janela da cozinha com visão completa do terreiro e esperou. A guerra silenciosa acabara. A guerra real estava começando. O ataque não começou com som. Começou com silêncio. Os grilos que haviam retomado o canto tímido após meia-noite cessaram simultaneamente como se alguém tivesse cortado o fio de energia, alimentando a orquestra natural. João sentiu a mudança antes de entendê-la racionalmente. O ar ficou mais pesado. A temperatura pareceu cair 2 graus em 10 segundos. Os dogos sentiram primeiro. Titã rosnou baixo perto do curral, o som vibratim do peito largo. Hércules, junto ao galpão, assumiu postura de ataque, patas dianteiras abertas, centro de gravidade rebaixado. Brutus, na linha sul, começou a andar lateralmente. Movimento de predador cercando presa. Não estavam reagindo à ameaça em direção específica. Estavam reagindo à presença. A criatura estava próxima, mas ainda invisível na escuridão, além do alcance das halógenas. João girou 360 graus devagar, o rifle levantado, o dedo fora do gatilho, mas próximo, respiração controlada pelo nariz. Contou mentalmente, 3 segundos. 5, 8. Então, viu o movimento. Não foi a criatura que viu primeiro. Foi a sombra dela. Projetada na lateral do galpão pela halógena leste, sombra enorme e desproporcional, de algo bípede com braços longos demais, se movendo na borda do círculo de luz. A criatura estava a 25 metros, exatamente no limite entre claridade e escuridão, usando a transição como cobertura. João girou o rifle naquela direção, mirou através da luneta, viu formas indistintas, pelos, movimento. Então, a criatura deu 2 passos laterais rápidos e desapareceu da linha de visão. Reapareceu 3 segundos depois no setor oposto. Norte. 40 metros de distância, percorridos em silêncio absoluto, impossível para animal daquele tamanho. João a viu claramente por 2 segundos antes que voltasse a se fundir com a escuridão. Bípede, talvez 2,25 metros de altura em postura ligeiramente curvada, ombros largos. Peito profundo, braços pendendo quase até os joelhos. A cabeça era exatamente como Manuel descrevera. Focinho de lobo esticado sobre estrutura craniana humanoide, orelhas pontudas eretas. Quando ela abriu a boca, João viu as presas, longas, curvas, refletindo a luz artificial. A criatura não atacou, circundou, moveu para leste, desapareceu, reapareceu ao sul. 4 pontos cardeais. Testando. Cada aparição durava 2 a 3 segundos, tempo suficiente para João identificar posição, mas insuficiente para mirar com precisão. A criatura conhecia armas de fogo, reconhecia a ameaça, evitava a exposição prolongada. Após a 4ª aparição, ela parou de se mostrar completamente, ficou na escuridão. Mas João sabia que ainda estava lá, sentia o peso da presença. O cheiro chegou trazido pelo vento norte. Almíscar concentrado, carne podre, hormônio territorial. Os dogos enlouqueceram. Os 3 começaram a latir furiosamente, rosnados intercalados com ganidos agudos de excitação de combate. Titã deu 5 passos em direção à escuridão norte. Hércules correu para a posição leste.
Brutus manteve o sul, triangulação instintiva cercando a fonte do cheiro. Então, a criatura atacou. Não atacou João. Atacou Brutus. Emergiu da escuridão sul em explosão de velocidade que cobriu 20 metros em menos de 3 segundos. Forma escura, massiva, quadrúpede na corrida. Brutus viu, girou, pulou para interceptar. 52 quilos de dogo argentino em pleno salto de combate, mandíbulas abertas mirando a garganta. A criatura a pegou no ar. Simplesmente estendeu o braço esquerdo, agarrou Brutus pelo pescoço com mão de 5 dedos e garras e arremessou o cão como se fosse saco de trapos. Brutus voou 6 metros, colidiu contra a parede lateral do galpão com um impacto que rachado 3 tábuas de cedro de 5 centímetros de espessura. O cão caiu no chão, tentou se levantar, a pata dianteira esquerda dobrou em ângulo errado, quebrada, ganido de dor. Sangue escorria do flanco esquerdo onde as garras abriram 3 sulcos paralelos de 15 centímetros. João disparou. O estampido do Winchester rasgou a noite. A bala pegou a criatura no ombro direito. Ele viu o impacto, viu sangue jorrar preto sob a luz das halógenas. A criatura uivou. Som híbrido impossível, começando gutural como rosnado de urso e terminando em frequência aguda quase humana. Recuou 4 passos, virou para João. Pela primeira vez ele a viu completamente frontalmente sob luz direta a 15 metros de distância. Era pesadelo materializado. O corpo era desproporcional por todos os padrões mamíferos. Tronco largo com caixa torácica profunda, costelas proeminentes visíveis, sob pele cinza escura, onde o pelo rareava. Os braços eram longos demais, articulados em 3 pontos visíveis, ombro, cotovelo e pulso, que permitia rotação impossível. As mãos eram híbridas, 5 dedos alongados, o polegar oposto funcional, terminados em garras negras curvas de 8 centímetros. As pernas eram digitígradas, joelhos invertidos como de cão, coxa massivamente musculosa, panturrilha inexistente fundindo direto no tornozelo alto. Os pés tinham 5 dedos com garras afundadas na terra batida. A cabeça era pior que o corpo. Focinho de lobo, 15 centímetros de projeção, narinas largas dilatadas, boca aberta mostrando dupla fileira de dentes, incisivos humanos na frente, caninos de lobo de 7 centímetros nas laterais, molares serrilhados atrás. As orelhas eram pontudas, eretas, cobertas de pelo cinza claro na parte externa e rosa escuro na interna. Os olhos eram grandes, amarelo esverdeados, pupilas verticais dilatadas na luz intensa. Inteligência. Não havia outra palavra. Nos olhos havia reconhecimento, avaliação, cálculo. Aquilo não era animal agindo por instinto. Era predador inteligente enfrentando presa armada. Titã e Hércules atacaram simultaneamente. Coordenação de matilha perfeita. Titã pela direita, mirando a perna traseira. Hércules pela esquerda saltando para a garganta. A criatura girou. Movimento impossível para corpo daquele tamanho. Rotação de 90 graus em meio segundo. Acertou Titã com chute lateral que pegou o dogo no peito e o arremessou 4 metros. Titã rolou, se levantou. A criatura agarrou Hércules no ar, os dedos cerrando ao redor do pescoço do cão. Hércules mordeu. Afundou os incisivos no antebraço da criatura. Sangue preto jorrou. A criatura rugiu, bateu Hércules contra o chão. 1 vez, 2 vezes, 3. Hércules soltou. Ficou imóvel, não morto, mas atordoado, concussão óbvia. João disparou novamente. Puxou o ferrolho, ejetou o estojo, carregou nova bala, disparou. A primeira bala acertou o poste da cerca. A criatura se movera. A segunda pegou de raspão no flanco esquerdo. Mais sangue. A criatura carregou em direção a João. Não em 4 patas, em 2. Corrida bípede com tronco inclinado 45 graus, braços bombeando, passadas de 2,5 metros cada. Cobriu 15 metros em 4 segundos. João recuou 3 passos, puxou o ferrolho, tentou disparar novamente. O rifle travou. Estojo não ejetou completamente. Emperrou no mecanismo. João largou o rifle, puxou o revólver da cintura. A criatura estava a 5 metros. Ele disparou. 3 tiros. 45 metros por segundo. Distância 0. Impossível errar. 2 acertaram o peito. 1, o ombro. A criatura cambaleou. Não caiu. Continuou vindo. Titã interceptou.
Saltou nas costas da criatura, afundou os caninos na base do pescoço, onde se conectava com o ombro. A criatura parou, tentou alcançar o cão com as mãos. Não conseguiu o ângulo. Girou. Titã manteve a mordida. 50 quilos de peso pendurado, gravidade trabalhando a favor. A criatura caiu de joelhos. João aproveitou. Correu para a varanda, largou o revólver vazio, pegou a espingarda 12 que deixara apoiada na parede. Girou. A criatura tinha arrancado o Titã das costas. Segurava o cão pelas patas traseiras. Ergueu. Preparou para arremessar contra a parede do galpão como fizera com Brutus. João disparou a espingarda. Chumbo grosso. 9 esferas de 12 milímetros. Padrão de dispersão de meio metro a 10 metros de distância. Impossível errar área de alvo. Pegou a criatura no peito e abdômen. 5 das 9 esferas acertaram. Sangue explodiu. A criatura soltou Titã. Caiu de costas. Titã correu para o lado de João, mancando, sangrando da pata traseira onde as garras haviam perfurado. João puxou o ferrolho da espingarda, ejetou o estojo, carregou novo cartucho, avançou 3 passos. A criatura estava caída de costas na terra batida. Sangue preto formava poça ao redor. 5 buracos no peito e abdômen. 2 no ombro. 1 no flanco. Respiração ofegante. A boca aberta. Saliva misturada com sangue escorrendo. Os olhos amarelo-esverdeados fixos em João. Mesmo agonizante havia ódio naqueles olhos. E inteligência. Reconhecimento de derrota. Mas não rendição. João apontou a espingarda para a cabeça a 3 metros de distância. Preparou para disparar. Acabar. A criatura se moveu. Rolou lateralmente com velocidade que não deveria ter com aqueles ferimentos. Ficou de 4 apoios. Impulsionou. Correu. Não em direção a João. Em direção à escuridão. Leste. Mata. 3 passadas quadrúpedes. 4. 5. Desapareceu além da linha de luz. João disparou na direção do movimento. Ouviu o impacto do chumbo em árvore. Não na criatura. Errou. Silêncio. Apenas o som da própria respiração ofegante, dos dogos gemendo feridos, do gerador roncando alimentando as halógenas inúteis agora que a criatura se fora. João ficou parado, espingarda levantada, apontando para o vazio onde a criatura desaparecera, por 30 segundos completos. Depois, abaixou a arma, mãos tremendo, adrenalina começando a descer. Dor aguda no ombro direito do recuo do rifle e da espingarda. Percebeu que estava suando, apesar do frio de 4 graus. A camisa colada nas costas. O coração batendo 140 por minuto. Primeiro verificou os dogos. Brutus estava caído junto ao galpão, respiração rápida e superficial, a pata quebrada, os 3 cortes profundos no flanco sangrando, mas não arterial. Hércules estava sentado onde a criatura o batera contra o chão, atordoado, os olhos sem foco, provável concussão grave. Titã mancava pesadamente da pata traseira direita, 2 furos de garra perfurando o músculo, mas sem dano ósseo aparente. João carregou Brutus para dentro da casa. Deitou numa manta na sala, aplicou pressão nos ferimentos com toalhas limpas até estancar. Depois foi buscar Hércules. O cão não reagiu quando João o levantou. Sinal ruim. Concussão seria. Trouxe para dentro, deitou ao lado de Brutus. Titã entrou sozinho, mancando, mas entrou. João trancou a porta, acendeu o lampião. Pegou o estojo de primeiros socorros que mantinha para o gado. Agulha veterinária curva. Linha de pesca de 30 libras. Álcool, gaze, antibiótico em pó para uso animal. Trabalhou 2 horas, costurou os 3 cortes de Brutus, 22 pontos ao todo. Imobilizou a pata quebrada com tala improvisada de ripa de madeira e atadura. Aplicou antibiótico em pó nas feridas. Depois tratou Titã. Limpou os furos, aplicou antibiótico, enfaixou. Hércules não conseguia tratar além de monitorar. Concussão cerebral não tem tratamento além de tempo. Ou o cérebro se recuperava ou não. João deu água para os 3. Brutus bebeu pouco. Titã bebeu bem. Hércules não respondeu. João sentou no chão entre os 3 cães, as costas contra a parede, a espingarda no colo e ficou apenas respirando. Quando o sol nasceu às 6h36 da manhã de 26 de julho, João estava sentado na mesma posição. Não dormira. Hércules continuava sem reagir. Brutus dormia, a respiração estabilizada.
Titã estava acordado, deitado, vigiando a porta. João se levantou. Todos os músculos doíam. Tinha 73 anos. Não tinha idade para combate corpo a corpo com aberração impossível. Saiu para o terreiro. A luz do dia revelou o campo de batalha. Sangue preto em 5 locais diferentes. Poça maior onde a criatura caíra após o tiro de espingarda. Tábuas rachadas do galpão onde Brutus colidira. Marca de impacto no chão onde Hércules fora batido. Estojos de bala espalhados, 3 do Winchester, 3 do revólver, 2 cartuchos da espingarda. João seguiu o rastro de sangue. Gotejamento denso a cada 1,5 metro levando para leste. Entrava na mata. Ele parou na borda das árvores. Não entraria. Lá era território dela. Mas o volume de sangue era esperançoso. 8 ferimentos de bala. 2 de chumbo grosso no peito e abdômen. Estava mal ferida. Gravemente ferida. Talvez mortalmente ferida. João voltou para a casa. Pegou querosene. Derramou sobre as poças de sangue. Acendeu. O sangue preto queimou com chama verde azulada e cheiro de cabelo queimado. Não deixaria evidência. Não daria satisfação a quem viesse investigar, se alguém viesse. João passou os 4 dias seguintes em estado de alerta máximo. Dormia em turnos de 2 horas, sentado na cadeira da cozinha, a espingarda no colo, as halógenas queimando combustível precioso noite após noite. Hércules demorou 3 dias para recuperar a consciência completa. No 4º dia finalmente comeu, bebeu água sozinho e conseguiu ficar em pé por mais de 5 minutos, sem cambalear. A concussão cedera. Brutus mantinha-se deitado, a pata imobilizada, os ferimentos costurados, cicatrizando lentamente sob as crostas escuras que se formaram sobre os pontos. Titã recuperou-se mais rápido. No 2º dia, já caminhava sem mancar visivelmente. Apenas sensibilidade residual, quando pisava com peso total na pata traseira direita. João trocava os curativos 2 vezes por dia, aplicava antibiótico, forçava a alimentação. Os dogos haviam salvado sua vida. Era sua obrigação salvar as deles. Ele não saiu da propriedade naqueles 4 dias, não verificou os pastos distantes, não desceu até Delfim Moreira, manteve o gado no curral próximo, onde podia vigiá-los da varanda. Comeu pouco, perdeu 3 quilos que não tinha para perder. As mãos tremiam quando tentava segurar a caneca de café. Não era medo. Era a exaustão acumulada somada à descarga de adrenalina residual que levava dias para abandonar o sistema nervoso de homem velho. No 5º dia, ele finalmente permitiu-se expedição de reconhecimento. Pegou o rifle Winchester que limpara e lubrificara meticulosamente após destravar o mecanismo emperrado, carregou com 5 balas frescas, pendurou a espingarda nas costas como reserva, levou Titã como companhia e deixou Hércules e Brutus guardando a casa. Seguiu o rastro de sangue que levava para leste. A trilha estava clara nos primeiros 100 metros. Gotas escuras a cada 1,5 metro sobre folhas secas e terra úmida. Depois, rareava. A criatura perdera menos sangue conforme avançava ou o sangramento estancara. João encontrou local onde ela parara. Depressão entre raízes de figueira centenária, folhas amassadas formando ninho improvisado, mais sangue seco manchando a vegetação. Descansara ali. Quanto tempo? Impossível saber. Depois seguira. O rastro continuava leste adentro, subindo a encosta em direção às áreas mais remotas do parque estadual que fazia divisa com a fazenda. João a seguiu por mais 200 metros até que o terreno ficou íngreme demais e perigoso demais para homem de 73 anos com rifle carregar sozinho. Parou. Olhou para cima, onde a mata se tornava muralhão verde impenetrável. A criatura entrara ali. Poderia estar morta há 4 dias, apodrecendo embaixo de alguma samambaia gigante. Poderia estar viva lambendo feridas numa toca que gerações da família dela usavam. Poderia ter percorrido 20 quilômetros e estar no outro lado da serra. João nunca saberia com certeza. Voltou para a fazenda e tomou decisão. Não venderia. Não abandonaria terra que era da família havia 3 gerações, mas reforçaria defesas permanentemente. Nos dias seguintes construiu cerca adicional ao redor da sede, não cerca comum de arame farpado, mas paliçada de estacas de eucalipto,
tratado com 3 metros de altura, pontas afiadas, espaçamento de 10 centímetros entre cada estaca. Trabalho brutal para homem da idade dele, mas trabalho necessário. Levou 2 semanas, instalou portão de ferro na entrada principal com tranca reforçada. Comprou mais munição em Itajubá, desta vez 100 cartuchos de espingarda e 100 balas de rifle. Estocou combustível adicional para o gerador, 400 litros, o suficiente para manter iluminação noturna por 3 meses se necessário. Reforçou as janelas da casa com grades de ferro, soldadas por serralheiro de Delfim Moreira, que subiu até a fazenda sem fazer perguntas além do preço do serviço. João pagou em dinheiro. Gastou 16 mil reais, que eram metade de suas economias. Não importava. Dinheiro não valia nada se estivesse morto. Manuel Ferreira subiu visitar numa tarde de agosto. Olhou a paliçada, as grades, as halógenas, os dogos ainda recuperando. Não perguntou diretamente, apenas disse, enfrentou. João assentiu. Enfrentei. Manuel cuspiu no chão. Matou? João balançou a cabeça. Feri grave, muito grave. 8 buracos de bala. Sangrou por 300 metros mata adentro. Pode ter morrido. Pode ter sobrevivido, não sei. Manuel ficou em silêncio por tempo longo, depois falou. Se morreu, vai ter outras. Sempre tem outras. Se sobreviveu, aprendeu. Não volta tão cedo, mas volta. Elas sempre voltam. João sabia que era verdade. Perguntou a única coisa que importava. Seu avô conseguiu viver com isso. Depois dos 69. Conseguiu? Manuel olhou para a serra, para a mata que cobria as encostas, até onde a vista alcançava. Conseguiu até morrer. Mas não viveu bem. Viveu com medo, dormindo armado, olhando sombras. Isso desgasta homem por dentro. Meu avô era forte, mas morreu magro, cabelo branco, olho fundo. O medo crônico mata devagar, mata certeiro. Eles ficaram sentados na varanda bebendo café até o sol descer. Quando Manuel foi embora, disse apenas, você fez o que tinha que fazer, defendeu sua terra, seus animais, sua vida. Agora vive com o peso, como seu avô viveu, como eu vivo, como todo homem que já enfrentou o impossível e sobreviveu vive. João estabeleceu nova rotina. Acordava às 5. Verificava os dogos. Brutus recuperou completamente da pata quebrada em 6 semanas. Hércules voltou ao normal após 8. Titã nunca demonstrou sequela permanente. Alimentava com carne crua 3 vezes por semana, mantendo a agressividade. Vistoriava o perímetro da paliçada procurando sinais de tentativa de invasão. Nunca encontrava. Trabalhava na fazenda durante o dia. Manutenção normal, manejo do gado, consertos constantes que propriedade rural exigia. Às 6 da tarde ligava ao gerador, acionava as halógenas, trancava a paliçada, jantava, limpava as armas, mesmo que não tivesse disparado. Ritual que acalmava. Às 8 ia dormir, mas mantinha o rifle ao lado da cama, o revólver na gaveta, a espingarda atrás da porta. Os dogos dormiam dentro de casa agora, não mais soltos no terreiro. Dentro. Titã no corredor bloqueando acesso aos quartos. Hércules na sala vigiando a porta principal. Brutus na cozinha guardando a porta dos fundos. Sistema de alerta triplo. Se algo tentasse entrar, os 3 acordariam simultaneamente e João teria tempo de pegar as armas. As semanas viraram meses. Agosto passou, setembro, outubro. Nenhum sinal da criatura. Nenhum rastro novo, nenhum uivo distante. O gado pastava tranquilo. Os dogos relaxaram gradualmente, voltando ao estado de vigilância normal, em vez de hipervigilância de combate. João permitiu-se relaxar também, mas nunca completamente. Sempre uma parte do cérebro permanecia alerta. Sempre ao ouvir vento mais forte nas árvores, ao ver sombra mais escura na borda da mata, ao sentir cheiro diferente trazido pela brisa, o corpo tensionava pronto para reagir. Manuel tinha razão. O medo crônico desgastava. João percebeu que perdera 7 quilos desde julho. Comia, mas o corpo queimava tudo em estado de alerta constante. Dormia 5 horas por noite em vez das 8 que costumava. O espelho do banheiro mostrava homem 10 anos mais velho que o homem de 6 meses atrás. Cabelo mais branco. Olheiras fundas. Rugas mais profundas. A terra cobrava preço por ser defendida. Em novembro, João recebeu ligação do filho mais velho. Estava preocupado. Achava que o pai estava isolado demais.
magro demais na última videochamada. Insistiu que João passasse o fim de ano em Campinas com a família. João agradeceu, mas recusou. Não podia deixar a fazenda. Não podia deixar os dogos. Não podia abandonar posto. O filho insistiu. João desligou dizendo que pensaria no assunto. Não pensou. Sabia que não iria. Como explicaria aos filhos? Como diria que enfrentara a criatura impossível na própria propriedade, que matara, talvez lobisomem, ou o que quer que fosse aquilo? Diriam que estava senil, que precisava de avaliação neurológica, que tinha demência. Tentariam interná-lo, vender a fazenda, colocá-lo em residencial geriátrico com enfermeiras, remédios controlados e visitas supervisionadas. Não. Melhor carregar o segredo sozinho, morrer com o segredo se necessário, como o avô fizera. Como Manuel faria, como todos os homens que enfrentaram o impossível nas zonas rurais esquecidas do Brasil faziam, morriam em silêncio, levando verdades que ninguém acreditaria para covas rasas, em cemitérios de interior, onde ninguém visitava após 3 anos. Dezembro chegou trazendo as chuvas de verão. Temporais violentos que transformavam as estradas de terra em lamaçais e isolavam a fazenda por dias seguidos. João gostava da chuva, o barulho constante na telha francesa a acalmava. Encobria outros sons. Permitia dormir melhor. Na noite de 15 de dezembro choveu particularmente forte. Trovões sacudindo as janelas. Relâmpagos iluminando a serra em flashes estroboscópicos. João dormiu profundamente pela primeira vez em 5 meses. Acordou às 6 da manhã com os dogos calmos, a chuva diminuindo para a garoa fina. O cheiro de terra molhada e vegetação lavada entrando pelas janelas. Preparou café. Saiu para a varanda. Olhou a paliçada que construíra, as halógenas desligadas na luz do dia, os pastos verdes reluzindo sob a garoa. Tudo tranquilo, tudo normal. Ele desceu os degraus e caminhou até a borda da paliçada. Olhou para a mata ao norte, densa, impenetrável, antiga. Quantas gerações daquelas criaturas viviam ali? 10, 20, 100? Desde quando compartilhavam aquela serra com os humanos que pensavam ser donos dela? Perguntas sem resposta. João voltou para dentro. A vida continuava. O gado precisava ser manejado. A cerca sul precisava de reparo depois da chuva. Lenha precisava ser rachada. Trabalho esperava. Os meses seguintes foram os mais tranquilos desde o ataque. Janeiro de 2026 passou. Fevereiro, março. Nenhum incidente. João começou a considerar a possibilidade de que a criatura realmente morrera na mata, que os 8 ferimentos de bala haviam sido mortais, que infecção pegara nos ferimentos não tratados, que sangrou internamente, que nunca voltaria. A esperança crescia devagar, cautelosa, mas crescia. Ele ainda mantinha as defesas, ainda limpava as armas semanalmente, ainda ligava as halógenas todas as noites. Mas a tensão no ombro diminuía. O nó no estômago afrouxava. O sono melhorava. Recuperou 4 dos 7 quilos perdidos. O rosto no espelho parecia menos cadavérico. Talvez, pensava nas manhãs claras de outono, talvez tivesse vencido. Talvez pudesse viver o resto dos anos que restavam em paz relativa. Talvez o pesadelo tivesse terminado. Mas nas noites sem lua, quando o vento uivava descendo da montanha carregando cheiros de terra úmida e decomposição vegetal, quando os dogos levantavam as orelhas, sem motivo aparente, e olhavam fixamente para a linha escura da mata ao norte, quando o silêncio ficava denso demais e os grilos calavam simultaneamente, João sabia a verdade. O pesadelo não terminara, apenas pausara. A criatura morrera ou sobrevivera, mas havia outras. Manuel dissera. O avô sabia. A serra guardava segredos que antecediam português, antecediam indígena, antecediam talvez o próprio Homo sapiens naquele pedaço de mata atlântica que existia desde antes dos continentes assumirem forma atual. E João Machado, 73 anos, criador de gado, viúvo, pai ausente de filhos que abandonaram a terra, guardião involuntário de verdade impossível, vivia agora como vivera o avô. Um dia de cada vez, armado, vigilante, carregando peso que nenhum relatório oficial jamais documentaria, nenhum jornal jamais imprimiria, nenhuma autoridade jamais investigaria.
A fazenda Santa Cruz permanecia de pé, o gado engordava, os dogos vigiavam, e nas madrugadas mais frias, quando João acordava sem motivo aparente com o coração acelerado e a mão instintivamente buscando o rifle, ele olhava para a escuridão além das janelas gradeadas, e sabia que o impossível não precisava de explicação para existir, apenas de homens dispostos a enfrentá-lo quando cruzava a linha da paliçada.